Boa noite, Cefrade. Tô com muita saudade da casa, queria muito ir aí conhecer a sede nova, mas você sabe, eu sou do grupo de risco, né? Eu devo voltar só na última leva. Por enquanto, vamos conversando pelos meios tecnológicos, até que possamos estar juntos de novo. O tema que nos traz a casa hoje está na obra Opinião Espírita, uma obra magnífica que contém mensagens de André Luiz de Emmanuel, na mesma obra, psicografia do Chico e do Valdo Vieira. O tema é a nossa lição 31, chamado Fenômenos e Nós. Nessa lição, somos convidados a refletir sobre o valor que temos dado à fenomenologia vis-à-vis as ocorrências da nossa vida, especialmente do ponto de vista espiritual. Nessa lição, somos convidados a refletir o quanto de importância temos dado para os fenômenos, do ponto de vista espiritual, né? Se ainda somos aqueles que vamos para a casa espírita, que engrossamos as fieiras do espiritismo por causa do fenômeno. Porque queremos ver o fenômeno, queremos ver o espírito materializado, queremos a psicografia, ou queremos ouvir a psicofonia, esquecidos de que nós somos espíritos e que nós somos emissores. Então, sejamos nós os médiuns na terra daquilo que é bom. Procuremos a lição, o cerne da lição diz respeito a isso, né? Por que nós não nos encantamos com aquilo que nós fazemos? E queremos ver aquilo que está, em alguns momentos, fora da nossa esfera, do nosso campo de visão, do nosso campo de audição. Por que queremos estar afeitos ao fenômeno, esquecidos da essência? Esse é o cerne da lição, né? Aqui na lição, os espíritos nos convidam a refletir sobre o milagre da vida. Se paramos para pensar no milagre da criança que se faz em 9 meses, no seio materno. Se paramos para pensar no nosso coração que bate ao longo de toda uma vida, qual é o controle que temos sobre isso, nenhum controle, sobre a nossa respiração que se mantém, renovando-nos, inclusive quando repousamos no corpo físico. Por que nós nos encantamos com isso? Ficamos querendo buscar, né, algum fenômeno, algum sinal, afeitos à fenomenologia. Aí a lição nos leva a refletir sobre isso. Que antes de tudo sempre lembremos que nós somos espíritos. É isso que nós somos, né? E que muitas vezes estamos apegados ao fato da alma estar ou no corpo físico ou estar liberta dele, na condição de espírito, né? Esquecidos que nós somos todos espíritos. Então por que às vezes estamos no grupo mediúnico, temos muita paciência, o irmão que chega, o espírito, né, que chega para ser atendido, ele socorrido, temos paciência com ele, o tratamos com afeto naquela hora da reunião mediúnica, por exemplo, chamando-o de irmão, dizendo para ele ter paciência, e quando saímos dali, não somos assim. Por que quando aquele irmão que vem encarnado, vem na janela do nosso carro pedindo ajuda, não temos paciência com ele como tivemos na reunião mediúnica? Por que quando um familiar nos busca, não estamos preparados e prontos para servi-lo com o melhor de nós, como estamos prontos na relação com os espíritos, né? Por que às vezes queremos tanto na psicografia? Por que nós não vamos escrever no mundo que está aí posto? Por que não vamos colocar mensagens bonitas, sendo que nós somos espíritos também, né? Queremos tanto que o mentor se manifeste. Por que nós não nos encarregamos de levar a orientação de acordo com aquilo que nós já sabemos? Por que não nos colocamos então como protagonistas, né? Nos soltando na necessidade da fenomenologia. Ela virá naturalmente, porque o intercâmbio entre dois mundos não é prioridade do espiritismo, nunca foi. Kardec, nosso insigne mestre leonês, nos fez o trabalho de codificar aquilo que uma pleia de espírito nos trouxe, com o comando do Espírito de Verdade, que é Jesus, para nos esclarecer. Mas o fenômeno de intercâmbio entre os dois lados da vida sempre existiu. Em toda a época da humanidade, sempre existiu. Nós o vemos na antiguidade, né? O homem traz em si a intuição da existência do ser espiritual. Vamos ver na Grécia Antiga, em toda essa caminhada da humanidade, o intercâmbio entre dois planos, né? Precisamos compreender apenas que sendo espíritos, que é o que somos, a vida se espraia para nós em dois lados, apenas isso, lindamente. Ora estamos encarnados, ora não estamos, mas sempre somos espíritos. E sempre temos condições, então, de contribuir
contribuir, independentemente de onde estejamos, para um mundo melhor. Então, a lição nos convida pela psicografia magnífica de Franciscano Xavier e também do Valdo Vieira, nessa obra, a refletirmos sobre isso, né? Trazendo para nós a responsabilidade das mensagens, daquilo que vai emular alguém para seguir adiante. Desapegando-nos da forma e indo no conteúdo. Não é questão de forma, né? Não é a palavra, mas é a essência. Não é a forma, é o conteúdo que nos importa. Vejo que os dois médiuns, o Franciscano Xavier e o Valdo Vieira, fizeram uma obra magnífica, né? Por exemplo, quero citar para vocês a questão da fenomenologia patente, que é a obra Entre Irmãos de Outras Terras, da nossa Federação Espírita Brasileira, caso onde eu tenho a honra de elaborar. E vejam que interessante, o Chico e o Valdo Vieira estavam em 2 lugares nos Estados Unidos dando palestra. E nessa obra os espíritos passaram os capítulos ímpares para um médium, para o Valdo Vieira, e os pares para o Chico. E quando eles se encontraram, eles juntaram e fizeram essa obra. Que é essa obra que eu trouxe para mostrar para vocês. É belo, né? É belo que o fenômeno fica patente, mas não é o que importa. Isso é interessante da gente olhar, mas não é o que importa. A gente precisa descer na essência das mensagens. Nessa obra, pessoalmente, Entre Irmãos de Outras Terras, que foi construída de maneira bela, um fenômeno ali interessantíssimo, né? O mais importante não é isso. Isso aí faz parte da história, né, da comprovação, mas o mais importante é a essência, né? Oswaldo Pereira Franco, por exemplo, um médium magnífico, várias mensagens já psicografadas de maneira especular, ou seja, de trás para diante. É preciso que a gente, para ler, coloque no espelho. No Congresso Internacional Espírita, há alguns anos, ele psicografou uma mensagem magnífica de Leon Denis em francês, uma língua que ele não domina, que ele não fala. Ainda a psicografia foi especular, de trás para frente, mas quando perguntado sobre isso, ele fala: vejam a essência. Vejam a essência da mensagem. Embora o fenômeno ali patente para reafirmar a nossa fé, o Divaldo nos convida a irmos na essência do ensinamento, né? Então, todos os espíritos de autoquilate moral sempre nos convidam a isso. A conseguirmos, enfim, após tantos anos de caminhada, né? Caminhada espiritual, caminhada como cristãos, enfim, caminhada como espíritas, né? Desde a terceira revelação, consolador prometido pelo Cristo, enfim, conseguimos nos desvencilhar daquilo que é fenômeno, desapegarmos daquilo que é forma, para irmos na essência, porque é o conteúdo que precisa nos incentivar à mudança. O avanço intelectual não nos permite, não nos proporciona o avanço moral, mas ele nos abre um leque, né, de possibilidades, porque compreendemos, e porque compreendemos precisamos conseguir mudar a nossa ação, né? O avanço moral nos dá o conhecimento, e o conhecimento é responsabilidade. Por isso que muitas vezes falamos nas casas espíritas, né? Aqui muito foi dado, muito será cobrado. Aqui muito foi concedido, muito será cobrado. Verdade, verdade. O que pensar daquele que erra na ignorância e daquele que erra com conhecimento de causa, né? Apesar do nosso senso de justiça, embora seja precário, porque somos espíritos atrasados, não nos faz ver da mesma forma. É nesse sentido que precisamos, já que temos acesso, por misericórdia, a tanto conhecimento do espiritismo, principalmente a nós espíritas, nos traz para os espíritos que falam nesse momento, eu incluindo-me, né, escutando o que estou dizendo. Já que temos tanto acesso, tanto conhecimento, precisamos então, enfim, irmos na essência desse ensinamento para transformarmos a nossa vida. Desapegarmos daquela que é forma para conseguirmos ir no fundo. Olha que o Chico, esse médium fantástico, né, Herculano Pires, grande estudioso do espiritismo já desencarnado, dizia que Chico Xavier era a antena do século, que levaríamos mais os séculos, talvez, para ter outro médium, séculos no plural, para ter outro médium, com aquelas potencialidades mediúnicas todas à disposição para o bem servir, o melhor médium. Não que tivesse tantas mediunidades, mas porque trabalhou bem, o melhor médium que Kardec nos ensina, que é aquele que é um instrumento para os bons espíritos, trabalha no bem, né? Francisco Cândido Xavier, na fala de Herculano, antena psíquica, né, por excelência, com muitas potencialidades mediúnicas. A mediunidade é uma só, mas se manifesta de diversas formas no médium, né? Ele tinha uma das mediunidades que era a materialização. Nós o conhecemos muito pela psicografia, né? Mensagens maravilhosas, 500 obras, e milhares de cartas para consolar as mãezinhas, mas ele tinha outras potencialidades, né? Tinha a psicometria, tinha a psicofonia, tem inclusive meditações psicofônicas dele, muitas mediunidades densas, né? E tinha a capacidade da materialização, doação fluídica para a materialização.
E o Chico começou a trabalhar com isso em Uberaba durante um tempo, né? Num grupo experimental de estudiosos, do qual participava inclusive Arnaldo Rocha, viúvo de Irma Rocha, que é a nossa Meimei. E aí nesse grupo de materialização, várias almas maravilhosas, magníficas, materializavam o próprio Emmanuel, almas do Cleate Sheila, e um dia Emmanuel se materializou e falou: hoje encerra esse trabalho. Porque nós precisamos, e porque o fenômeno nos atrai, né? Então ele encerrou o trabalho de materialização para isso, para que nós estivéssemos mais atentos às mensagens que viriam pelo trabalho, pelo labor do Chico. Mais atentos à moralidade das lições e menos afeitos ao fenômeno, que é fantástico também, mas mais afeitos para que nós nos atentássemos às lições que viriam por meio daquela antena magnífica, daquele trabalho do Verbo de Jesus. Então, a lição aqui do livro Opinião Espírita nos convida a nos desvencilharmos da necessidade do fenômeno para os nossos sentidos físicos. Né? Nós queremos ver, queremos ouvir, nos soltar disso para irmos na essência. O que esse conhecimento traz para mim? Né? Essa necessidade que os Espíritos nos trazem aqui, da gente conseguir ir além do fenômeno, está dentro de Jesus, do nosso Mestre querido. Nós vamos olhar lá no episódio maravilhoso da multiplicação dos pães, onde uma fenomenologia está patente, um episódio que é narrado pelos 4 evangelistas, inclusive, o que é raro, a maioria dos episódios é citado por 2 ou 3, né? Um episódio chamado da multiplicação dos pães é citado pelos 4 evangelistas. E nós vamos perceber que o fenômeno patente físico ali, da manipulação fluídica feita pelo nosso Mestre, nosso Senhor, capturou os sentidos durante múltiplas vidas. Até hoje, quando a gente lê o episódio, a gente só pensa no pão que multiplicou mesmo, né? Que de 5 pãezinhos, 2 peixinhos, mais 5.000 homens, não sabemos quantas mulheres nem quantas crianças, mas sabemos que 5.000 homens foram alimentados e sobraram 12 cestos. O fenômeno nos capturou, mas Jesus nos ensinou, a gente aqui não teve olhos de ver, que esse não era o ponto importante. O ponto importante foram as falas dele, quando ele vira para os discípulos e fala: dá-lhes voz de comer, quando eles ficam saber o que fazer, ensinando-os que eles deveriam ir na direção da multidão e alimentá-los, como nós também devemos ir hoje, quando o Consolador Prometido encampa em nosso coração, precisa encontrar guarida em nosso coração, que nós sejamos aqueles despenseiros do pão espiritual na terra. Jesus nos convida também a darmos aos outros de comer. Então, estarmos desvencilhados da questão da fenomenologia nos convida a isso, a irmos na moralidade da terceira revelação, do Consolador Prometido por Jesus, que é o convite para a nossa transformação íntima, que diz respeito a abraçarmos, enfim, o ensinamento moral e transformarmos esse ensinamento em luzes e bênçãos a partir da mudança da nossa conduta na Terra. Se nós quisermos, hoje pode ser o dia da nossa transformação. Até ontem fomos aquela pessoa egóica, equivocada na vida, vaidosa, egoísta, egocêntrica, mas hoje não mais. Se nós abrirmos as portas do nosso coração para que o ensinamento entre de verdade em nós podemos transformar, em definitivo, a nossa vida de agora para frente. Todas as grandes almas, gente, todos os números tutelares que tiveram uma encarnação em que eles fizeram, a partir daquele momento, diferente. Se nós estamos nesse momento planetário difícil, na nossa estrela de Damasco, é tempo de entrarmos em nós mesmos, na nossa casa íntima, e sairmos de nós renovados, transformados para um mundo novo, porque seremos também pessoas novas. Aquele episódio maravilhoso de Jesus ao cego de Jericó diz respeito a isso. Olha o fenômeno da cura ali, né? Da cura física. Kardec nos explica de maneira magnífica na Gênesis como que isso acontecia, como Jesus fazia, né? Nosso Senhor, a alma mais avançada, mais pura, mais linda, que já pisou na terra, Senhor da manipulação fluídica. E nós aqui ainda com dificuldade para compreender, né? Kardec nos elucida sendo a chave da porta que é Jesus para nós. Aquele episódio nos fala de maneira linda no Evangelho sobre isso. Eis que Jesus ia, né? Vamos lembrar como que é o episódio? Eis que Jesus ia. E junto com Jesus, a multidão. Quem é que ia com Jesus, gente? Todo mundo com Jesus. Com o mestre iam as crianças, os pobres, os estropiados, os mendigos, os aleijados iam também, os soldados, as mulheres, as crianças, as prostitutas, os pobres, os ricos, todo mundo atrás de Jesus. Todo mundo querendo tocar a fímbria do manto de Jesus.
Nesses tempos difíceis, gente, é preciso que a gente também toque o manto do Mestre, para que a luz dele se derrame sobre nós e nos sustente nesses dias complicados na Terra. Por isso que Joana, a partir da mediunidade magnífica de Divaldo Pereira Franca, nos fala que isso naquela época inovidável de Genezaré, depois do Gólgota, os discípulos falavam que saudade de Jesus. Hoje Deus te repetiu também, que saudade de Jesus. Saudade do Mestre na Terra? Não, porque ele segue à frente dessa nau, como diz Eurípides Barçanufo. Jesus segue sendo o nosso Mestre, o nosso Senhor. Jesus é saudade de Jesus de Joana no coração da criatura humana. Porque se o Mestre estivesse reinando, é aqui que ele quer reinar, este é o reino do Cristo, é o nosso coração. Se ele estivesse aqui reinando no nosso coração, as nossas escolhas espirituais seriam outras. E estaríamos na Terra, vivendo um outro momento. Que saudade de Jesus. É preciso que a gente também vá atrás dele agora, para tocar-lhe o manto. E qual aconteceu com a mulher hemorroíça, outro fenômeno lindo, maravilhoso, sejamos curados. Mas dessa vez, curados aqui na nossa alma, porque precisamos de verdade curar a nossa alma. Para a cura física já avançamos tanto na medicina terrena. É preciso que toquemos Jesus para nos curarmos como humanidade. Naquele episódio maravilhoso. Lá vai Jesus. E na hora que eles cegos, os evangelistas nos contam, o cego de Jericó havia nascido cego de nascença, que chama Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, chama 3 vezes. E Jesus para e volta, e se volta para ele e se aproxima dele. Nos seus pedidos também, o Mestre vem em sua direção. Tenho certeza disso, que naqueles momentos de recolhimento, nos seus momentos de oração, quando você chama pelo Mestre, Jesus vem caminhando em sua direção. Permita-se ser tocado por ele, mas especialmente, permita-se tocar Jesus. É preciso que sejamos à altura desse toque, que purifiquemos nossos atos, sentimentos, palavras, o nosso estar na terra, para que possamos, enfim, tocar. Não somos dignos, né, nem desatar a chinela dele, mas possamos tocar o manto do nosso Mestre, para que ele nos cure. Jesus vem na sua direção como foi na direção do cego de Jericó. Para, no meio da multidão, ele se volta, se aproxima dele. Gente, veja a delicadeza do Mestre. Que coisa linda. Ele se aproxima do cego de Jericó e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Gente, parecia óbvio, né? O homem era cego, então ele queria enxergar. Mas Jesus, na sublimidade daquela alma divinal, deixa que ele fale para respeitar o livre-arbítrio dele. Nós também, tá? Nossos momentos de querermos ajudar o outro, é preciso que o outro também nos diga exatamente o que ele quer. Pra gente não sair trabalhando, entrando na vida dos outros, fazendo de repente na vida do outro que a gente acha que o outro queria, às vezes ele nem quer, nem vai fazendo feliz dessa forma. É o nosso ego que vai. Calma. Aprendamos com o nosso Messias maravilhoso. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aí o cego fala: Senhor, que eu veja. Essa frase, Senhor, que eu veja, precisa nos tocar também. É preciso, gente, para além do fenômeno, que peçamos para Jesus que Ele nos permita ver. Não é a visão física, não é o fenômeno, é que possamos ver com a nossa alma. Que tenhamos olhos de ver para enxergar o que Jesus espera de nós, o que Ele quer que façamos, quem Ele quer que sejamos. Precisamos repetir muitas vezes a fala do cego de Jericó: Senhor, que eu veja. E porque Ele pede, Jesus então faz o fenômeno acontecer. Mistura ali um pequeno lodo na mão, passa no olhinho dele e fala: então eu quero. Vede. E o cego então passa a ver. O cego então vai ao templo, né? E aí, ali no templo, os sacerdotes que eram muito egóicos, somos todos nós, em vidas transatas, né? Não aceitavam o nosso Messias e começam a falar: esse cego é um farsante, ele não era cego não. Chama os pais dele, o pai e a mãe falando: ele é cego de nascença, ele nasceu cego. E aí ele fala, o cego fala assim, perguntou pra ele, né? Quem foi ele? Quem ele era? Quem era esse que te curou? Fala dele. E aí o cego responde assim: eu não sei, não posso dizer. Eu só sei que eu era cego e que agora vejo. Ali um fenômeno de cura, né? Kardec nos ensina de maneira bela, na Gênesis, como Jesus operava, né? As transformações, por que a aprovação daquele cego termina ali. Mas é preciso que avancemos do fenômeno e olhemos a essência. A fala do cego de Jericó é a fala para todos nós.
Ele diz, eu não sei quem é ele. Eu só sei que eu era cego e que agora vejo. Em verdade, gente, presos a fenômeno, querendo encontrar o que fosse sobrenatural na Terra, quando aprendemos que não existe nada na Terra que não atenda a leis naturais, até aquilo que a gente ainda não compreende, atende a leis que são divinas e que não mudam, são leis imutáveis, que são as leis de Deus. Então, para além disso tudo, precisamos agora, enfim, especialmente nós que somos espíritas, a avançarmos e irmos no ensinamento. Precisamos repetir para nós mesmos, eu era cego e agora vejo. Agora que o Consolador prometido pelo nosso Mestre chega e ilumina mais que o nosso entendimento, o nosso coração, sejamos capazes de repetir, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Avancemos da fenomenologia para a essência do ensinamento. Avancemos do entendimento para a ação amorosa e caritativa, portas adentro do nosso coração. Em verdade, já sabemos muito, mas é preciso que a gente avance do intelecto para o coração. Né? Não nos permitamos ser estantes ambulantes que decoraram tudo, que sabe todas as questões do livro dos Espíritos decoradas, mas para quê? Todo esse ensinamento para quê? Todo esse ensinamento precisa se transformar em ação em nós, portas adentro do nosso coração, caridade, amor vivido, vivenciado todos os dias, onde quer que estejamos. Avancemos para além daquilo que os nossos sentidos nos mostram, né? Para aquilo que nós precisamos aprender em caminhos nunca antes caminhados, que são os caminhos da nossa própria reforma íntima, para sermos quem ainda não somos, mas Jesus espera que sejamos. Queria encaminhar os minutos finais da nossa fala contando-lhes uma história, que nos mostra que às vezes o que vemos não é o fenômeno que se apresenta para nós não diz respeito à realidade espiritual. E precisamos, como encarnados, ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, que nosso mestre sempre nos convidou, né? Diz respeito a uma história do Chico, história verdadeira. O Chico, como morava em Uberaba, gostava sempre de visitar a Vila do Pássaro Preto. Era um lugar com pessoas lá em situação mais difícil de vida, né? Ele ia sempre visitar algumas famílias que moravam ali, levando alimento, o pão do corpo e o pão do espírito, especialmente. Levava cestas básicas, mas levava uma palavra de afeto, uma palavra do evangelho, um carinho para aquelas famílias em situação difícil, né? A uma família em especial ele tinha muito carinho. Era a família que era a Valéria e a mãe dela, eram só as duas, né? A mãe da Valéria era uma mãe solteira, uma mulher valorosa, cuidava da Valéria. A Valéria tinha muitos problemas. Ela tinha um tipo de retardamento cognitivo, ela tinha deficiências físicas, era uma mocinha que vivia só na cama, não se levantava e já era adolescente. E o Chico tinha muito afeto por aquela família, por aquela menina naquela aprovação acerba e por aquela mãe valorosa, né? Não assistia a notícia do pai, mas a mãe valorosa que amava profundamente aquela menina para além do fenômeno físico que se mostrava para ela. Para além das dificuldades físicas da menina, ela amava profundamente aquela menina como ela era, como Deus a havia mandado, filha dela, do coração dela. E o Chico ia sempre visitar a mãezinha de Valéria, levava uma cesta básica, porque elas passavam muita dificuldade na vida, e aproveitava para fazer evangelho lá. A Valéria não falava, porque a Valéria tinha muitas dificuldades cognitivas, né? E a Valéria não falava. E o Chico tinha afeto por aquelas duas. Um dia a mãe da Valéria contou para ele que ela tinha um sonho, que era ouvir a voz da Valéria, que ela nunca tinha escutado, como eu contei para vocês, a Valéria não falava. E aí o Chico então tomou aquilo para ele, né? Lição para nós. Por que é que às vezes não entendemos que o problema do outro passa por nós? Por que é que às vezes ficamos tão paralisados em nossas dificuldades que não entendemos que podemos sim ser as mãos do Cristo na Terra para realizar o sonho de alguém, para ajudar o outro a resolver a problemática dele, compreendendo que os nossos problemas são resolvidos no concurso do tempo, na medida em que tivermos merecimento também, trabalhando em prol do Cristo na Terra. O Chico vendo aquilo não falou para ele, que ele queria realizar o sonho daquela mãezinha tão amorosa. E aí foi um dia que pensou, aí falou com ela assim, olha, eu queria te falar uma coisa. Todas as vezes que eu vim aqui, ele ia lá semanalmente. Depois do evangelho, eu queria ficar um pouquinho com Valéria. 5 minutinhos conversando com ela. A senhora pode se retirar um pouquinho da sala, por favor? E a mãe concordou. Respeitava demais o Chico, o trabalho dele. Concordou. Então toda semana o Chico ia lá fazer evangelho
com a mãe de Valéria, e Valéria lá pertinho, Valéria não falava. E depois, a mãe da Valéria saía, e aí ele falava com a Valéria. E aí ele começou a falar. Fala, filha, sua mãe tem um sonho de ouvir a sua voz. Fala Jesus. Fala essa palavra pra mim, pra gente poder falar pra sua mãezinha. Fala Jesus. Valéria compreendia o pedido, só não conseguia expressar a palavra. Mas começou, ela tinha um tipo de dificuldade, mas não era completa. Ela entendia o que estava acontecendo. E ela começou a se esforçar para conseguir falar essa palavra. Gente, anos a fio o exercício, né? Não podemos desistir daquilo que é o nosso intento. Cabe a nós disputar, vai disputar mesmo. A semeadura, a colheita não nos pertence. A colheita pertence ao jardineiro divinal, que é Jesus. Disputemos ser insementadores na gleba, que é a terra inteira, que pertence ao nosso Messias. O Chico fez isso de maneira louvável. Em toda a sua vida, né? Nos seus 92 anos de vida. No caso específico de Valéria, então ele ficou anos a fio. Fala, filha, Jesus. E Valéria começou a se esforçar. Um dia ela conseguiu falar. Ela não falou Jesus, não. Ela falou Yesu. Chegou muito perto. E o Chico entendeu que era onde ela conseguia chegar. Era onde ela poderia chegar. Era isso. Ficou tão feliz. Chamou a mãe de Valéria lá e falou pra ela, tem um presente pra você. Nós temos um presente pra você. E a mãe da Valéria, qual é o presente? Aí ele falou, fala, filha. Fala pra sua mãe aquela palavra. E a mãe da Valéria ficou surpresa, porque a menina não falava. Aí a Valéria olhou pra mãezinha, fez um esforço pra sorrir, um esforço pra esboçar o sorriso. Olhou pra ela e falou, isso. A mãe entendeu que ela falava de Jesus. Chorou, abraçou a filha, ficou emocionada. Foi o maior presente da vida dela. Logo depois, gente, a Valéria desencarnou. Logo depois, pausa na história. Realize hoje os seus intentos, seus projetos. Do dia de amanhã a gente não sabe. Nós não sabemos. E a Valéria desencarnou. Tá bom, desencarnou, mas deu aquele presente pra mãe, o Chico ficou feliz com a realização. Passaram-se alguns anos. Lembra-se de Valéria? Valéria era aquela menina que ficava na cama, que não se mexia, não conseguia falar, tinha problemas cognitivos, né? Tá bom, desencarnou. Olha o que os sentidos físicos nos mostram, né? Pra gente fazer a comparação vis-a-vis com a realidade espiritual. E sempre nos lembrarmos que o que vemos nem sempre é como enxergamos. Alguns anos se passam. Um dia o Chico sofria de angina, levanta um dia de madrugada com profunda dor no peito. Quem sofreu de angina sabe, quem sofre, como isso é doloroso, né? Do ladinho da cama do Chico tinha uma caixinha de cebola. A vida inteira teve uma caixinha de cebola lá na cama dele, onde ele colocava os remédios. E ele levantou de madrugada tateando, não conseguia achar o remédio, botou a mão no peito e falou, meu Deus, vou desencarnar. Não conseguia nem achar o remédio, tá doendo demais, o que eu faço? Aí pediu socorro aos espíritos. Nesse momento ele vem entrar no quarto, uma luz maravilhosa, que inunda o quarto. Ilumina o quarto, uma luz espiritual, entra uma moça linda. A moça chega, coloca a mão no peito dele e estanca a dor. Ele agradece, respira aliviado. Ela apenas sorri, não fala. E vai saindo do quarto, descendo pra ele. E aí ele fala pra ela, moça, fala seu nome, pra eu te agradecer por toda a vida, por esse momento de cura que você me proporcionou, estancou a dor que eu sentia. E ela olha pra ele e fala pra ele, Chico, eu vou te falar só uma palavra e você vai saber quem eu sou. E ele falou pra ela, fala, filha, quem é você? Ela sorriu, um sorriso lindo, angelical, e disse pra ele, Yesu. Era Valéria, aquela alma iluminadíssima, que voltava pra curá-la, para devolver ele no corpo, naquele momento magnífico que ele havia proporcionado. Não nos enganemos com nossos olhos, busquemos a alma. Vamos lá em Antoine Saint-Exupéry, na Aurora Magnífica, que parece que é para criança, mas é para criança de todas as idades. O essencial mesmo, é invisível aos olhos. Busquemos na vida aquilo que é visto apenas pelo coração e trabalhemos nessa direção. Eu tenho certeza que conseguiremos um dia, quando voltarmos para casa, que dia lindo que vai ser, teremos transformado a nossa jornada. Porque teremos, enfim, atendido ao convite inovidável do nosso Mestre. Que tenhamos olhos de ver, para além da matéria, para além dos fenômenos. Que tenhamos ouvidos de ouvir, para além daquilo que os nossos sentidos físicos nos proporcionam, ou que talvez iludidos quiséssemos ouvir. Busquemos o coração. O essencial sempre estará invisível aos nossos olhos. Jesus nos abençoe, nos guarde, hoje e sempre. Obrigada.